Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra sua Bíblia em Juízes 6 e depois você vai mantê-la aberta. Versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Pai, esta é a tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Perguntas de Gideão que também podem estar sendo as suas nesses dias. Por que sobreveio tudo isso? Talvez essa é a sua pergunta. Por que estamos passando por essa pandemia? Por que não estamos fazendo aquilo que nós planejamos no ano passado, por exemplo? Por que está acontecendo tudo? Por que o mundo todo, de certa forma, parou ou foi atingido? Por que o número de mortos só crescem? Por quê? Sendo o Senhor o Deus que nos abençoou, que nos guardou, que nos tirou do Egito, como Gideão questionou. E o problema não é apenas fazer perguntas, o problema é concluir sem ouvir as respostas. E ele concluiu dizendo que o Senhor tinha os desamparado. E às vezes nós temos concluído assim também, que ele nos desamparou com tanta mortandade, com tanta situação difícil acontecendo ao nosso meio, ao derredor. Mas eu te convido nessa noite a manter os seus ouvidos espirituais abertos, o seu coração aberto, para que você possa compreender qual é a vontade de Deus, porque às vezes nós não analisamos o que está acontecendo à nossa volta, nós não analisamos o cenário. E eu gostaria de analisar esse cenário aqui que Gideão estava vivendo com a sua casa, a sua família, os seus irmãos, aqueles que eram também povo de Deus, para entender o cenário que ele estava vivendo, para poder entender qual é o nosso cenário. Ou seja, eu estou te convidando para colocar os pingos nos is e tirar as conclusões certas para a gente poder prosseguir. E eu também quero te dar uma dica: os Pingos nos Is é um programa da Rádio Jovem Pan que você consegue ver e ouvir ali no YouTube, vai ao ar de segunda a sexta às 6 da noite. Se você gosta de política, 18 horas, os Pingos nos Is. Mas se a gente não entender o cenário, fica difícil colocar os pingos nos i. Já viu que tem pessoas que vai escrevendo, ela nunca põe o pingo no i, fica incompleto, não consegue tirar uma conclusão, fica incompleto. Então nós queremos colocar esses pingos nos is. Quem sabe você, como Gideão nesse tempo, você está ali cheio de questionamentos, você é um Gideão e não está sabendo que é um Gideão ainda. Então eu quero aprender algumas coisas aqui nesse capítulo 6, e eu separei 9 tópicos de aprendizagem que eu quero compartilhar com você para a glória de Deus. O primeiro está aqui em Juízes 6, olha o versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, lá atrás, antes de Gideão, antes dos questionamentos, lá atrás. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Olha, vamos abrir o cenário. Então é voltar no tempo, é pesquisar, é fazer pergunta. Toda dor de barriga tem ali uma causa. Então, fazendo perguntas, nós descobrimos que os filhos de Deus, os filhos de Israel, desonraram, desobedeceram ao Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de um povo chamado midianita, que representa aqui os inimigos, e entregou esse povo
por 7 anos. Então o primeiro ponto que eu quero destacar, que eu quero aprender, ao voltar na origem, descobrimos o que levou ao resultado atual. Os Estados Unidos têm pressionado para que a China investigue ou permita uma investigação para descobrir a origem do vírus, porque se ela foi criminosa, ou às vezes até sem a intenção, mas se foi por um desleixo ali no laboratório, alguém vai precisar, pagar, vai precisar ali assumir a responsabilidade dessa catástrofe mundial. Ao voltar na história, a gente descobre o porquê que nós estamos vivendo em família hoje, o porquê que às vezes nós estamos enfrentando problemas, o porquê que às vezes nós não temos dinheiro, o porquê que às vezes o relacionamento não vai bem, o porquê que o casamento não vai bem, o porquê que a vida com Deus não vai bem, mas também podemos descobrir o porquê que tudo isso vai bem. Então, quem eram esses midianitas? Familiares da segunda esposa de Abraão, que Abraão teve Sara, e Deus chamou Sara, e ali Abraão resolveu casar-se com Quetura, e fica aqui uma pergunta entre parênteses: será que era para Abraão partir para um segundo casamento? Porque desse segundo casamento nasceu Midian, e saiu ali, nasceu, deu origem a esse povo chamado os midianitas, porque veio de Midian. E agora esse povo era um povo contrário ao povo de Deus, que saiu de um cara que era de Deus chamado Abraão. Pergunto, será que Abraão tinha que ter se casado de novo? Decisões do passado refletem no presente. Decisões do passado refletem no presente. Decisões do presente refletem no futuro. É uma grande verdade, porque se Abraão não tivesse casado pela segunda vez com uma outra pessoa, e ele não teria gerado um outro povo, ele teria cuidado do povo da promessa, porque tinha vindo ali de Isaac, como o Senhor o prometeu. Então cuidado com as decisões que você toma hoje, cuidado com as decisões que você está tomando, mas reflita naquilo que você está vivendo hoje. Se é plano de Deus, você está vivendo porque tomou decisões lá atrás. Se não é plano de Deus, porque também tomou decisões lá atrás, e não eram decisões aprovadas por Deus, mas foram permitidas por Deus. Diferente. Isso nos faz parar e analisar as nossas motivações, a nossa atitude com relação ao que Deus deixou como plano perfeito para a minha vida e para a sua vida, porque já está escrito, já está feito, já está consumado. O Espírito Santo está aqui, e eu creio que está aí também, para te guiar à verdade. Mas às vezes eu resisto e eu não quero pegar a direção dele, então eu vou parar em outro lugar. Será que Deus tinha desamparado mesmo o seu povo? Ou o povo estava vivendo consequências de erros, de decisões erradas, de terem feito aquilo que Deus não se agradava, e por isso foram entregues a este povo agora? Será que era desamparo ou será que era consequência de desobediência? Porque nós às vezes esquecemos disso. A gente esquece algumas coisas. E aí eu preciso lembrar como é que está o nosso casamento, relacionamento com filhos, relacionamento com pais, as finanças, sim, os compromissos financeiros, a saúde, como é que está a vida de ministério? Ah, pastor, está parado, o senhor não deixa ter culto? Não estou falando isso, não estou falando, eu estou falando que, como é que está? Se tiver tudo bem, a porta abriu, você vai continuar servindo ao Senhor, né? E a gente não serve o Senhor só dentro da casa, mas aonde Deus assim nos colocou, filhos, como eu já falei, enfim, como é que está? Então eu aprendo essa primeira parte,
que ao voltar na origem, quem sabe Deus está te lembrando aí algumas coisas importantes para você rever, para você tomar decisões, porque ao voltar na origem, nós descobrimos o que levou ao resultado. Segundo ponto, nesse mesmo versículo, eu quero aprender aqui. Deus é misericordioso e estabelece um tempo para o fim daquela sentença. Deus levantou um povo, entregou o seu próprio povo. Imagine que isso deve ter doído mais em Deus, né? Porque dói, né? O pai entrega o filho na cruz. Dói no filho, mas dói no pai também. E ali Deus entregou, mas foi por 7 anos. Olha, Deus é misericordioso. A gente vê a misericórdia de Deus agora se manifestar aqui. Por 7 anos terminaria aquela sentença. E aí Deus me lembrou de Eclesiastes 3:1. Sabe o que está escrito lá? Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. A gente não pode esquecer que Deus é soberano, que o nosso Deus é soberano, aleluia, e que Ele está no controle de todas as coisas, e que há um propósito, você vai ver que por causa disso que estavam vivendo, um propósito se cumpriu na vida de Gideão. Há um propósito, não se esqueça disso, pense. Mas pastor, eu errei. Está na hora de pedir perdão a Deus, consertar, seguir e buscar os planos do Senhor. Deus, Ele não perde nenhum detalhe. No meio daquele caos, Ele chamou Gideão. Quem sabe no meio dessa situação, Deus está chamando você para voltar. Deus está chamando você para os braços dEle. Deus está chamando você para servir a Ele. Deus está chamando você para andar na presença dEle. Porque pelo homem, eles, o povo de Deus, eles caíram nas mãos dos inimigos. Mas por outro homem, eles seriam libertos. Eu lembro de uma outra história, que por Adão entrou o pecado, mas por Jesus, meu Deus santo, poderoso, entrou a salvação, entrou o perdão de Deus, entrou um novo tempo na nossa vida, entrou a graça de Deus, chamou Gideão, e eu tenho certeza que está chamando você também para um tempo novo, mesmo vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. Mas se Deus me chama para ir em determinado lugar, e por aventura eu vou ter que saber como é que eu vou. Como é que eu vou em um determinado lugar se o meu carro estiver com o pneu furado? Se exigir um calçado eu estiver descalço? Ou seja, eu tenho que consertar algumas coisas também para poder seguir a viagem proposta por Deus. Ou eu tenho que me preparar nessa viagem. Eu não posso ir de qualquer forma, mas ao mesmo tempo eu não posso adiar se Deus está me chamando agora, porque Ele marca um tempo, há um tempo. Se eu vou me preparando para esse tempo, quando Ele fala vem, eu falo vou. O problema é quando Ele fala vem, e você pode falar às vezes, eu não me preparei, eu não me consertei, eu ainda não estou podendo, sabe como? Eu não estou podendo ainda, mas Deus está te chamando para agora, mas eu não estou podendo ainda. Então posicione, então ande, então pedale, então ore, então busque, então levanta a mão e chama ajuda. Mas Deus está no controle de todas as coisas. No meio deste tempo que nós estamos vivendo agora, Deus está chamando você, a sua casa e os seus para fazer a diferença neste tempo. Nós temos que entender os tempos de Deus e que há um propósito para a nossa vida. Creia que há um propósito aí na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus não ia te salvar para você ficar todo o tempo em casa ou no banco. Não, há um propósito. E o terceiro ponto que eu quero aprender aqui está no versículo 2 agora. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, dizendo, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Como os midianitas sempre estavam lá, prevalecendo ali contra eles, ganhando, vindo sobre eles, o que eles fizeram?
eles criaram esses lugares de esconderijos, essas covas nas rochas, nos montes, nas cavernas, para que eles pudessem se proteger. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Que enquanto nós não temos a direção de Deus para atacar o inimigo, nós temos que nos proteger dele para ganhar tempo. Eu não tenho a vacina contra o coronavírus, você tem? Se você tiver, por favor, traga aqui. Me chama, eu vou aí para você me vacinar, não tem problema. Então eu não posso atacar esse vírus, eu tenho que me proteger. Assim é na nossa vida. Se eu ainda não posso atacar, eu me protejo. Eles não tinham direção para atacar. Não chegou o momento ainda de se atacar. Então nós temos que ir para o esconderijo. Qual esconderijo que você vai? Para os braços do Pai. Por quê? Porque Ele é o seu refúgio, é o meu refúgio, é o nosso refúgio. Isso não significa se trancar dentro de um quarto. Não é disso. Mas é você sair à rua, você ir trabalhar, você fazer a vontade de Deus, você vir aqui à casa do Pai para servir o Senhor nesses dias, sabendo, eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu estou debaixo, Deus me protege. Glória a Deus, me protege. Esses dias a gente andando de máscara, né? Tá até engraçado. A gente tem que aproveitar os tempos, né, que a gente está vivendo. Às vezes passa alguém perto de mim, como eu tô mascarado e a pessoa também, a pessoa não me reconhece. Aí se eu for parar para conversar, né, a gente pode evitar isso às vezes, né? E aí eu deixo passar, ou seja, eu tô me escondendo. Né? Eu deixo passar outra hora. Vai chegar um tempo que a gente vai poder sentar, bater um papo. Isso eu estou falando, gente, com algumas pessoas que a gente vê raramente. Né? Não é o momento agora para a gente poder sentar, a não ser que seja uma necessidade. Então você tem que o quê? Se proteger. São tempos, né? Você vê o jornal, você vê os repórteres, né, com máscara. Eu fui atender uma pessoa essa semana passada, fiquei ali 3, 4 horas, mas com máscara, né? Nós dois ali no atendimento de máscara, e é um tempo, não é confortável, mas se você não pode atacar, você defende. O que eles fizeram? Eles foram para um lugar de defesa, e glória a Deus por isso. Deus prepara lugares para a gente poder ganhar tempo, dependendo das atitudes que teremos em meio à crise, seja provocada pelo vírus ou pelas consequências dele, nós não iremos vencer se nós agirmos errado. E aí, ao invés de vencermos, pode dar tudo errado. As consequências podem alcançar a sua vida e a sua família, infelizmente. Mas nós precisamos sim tomar as direções certas, nos proteger. Há 2 tipos de questionadores. Um, ele não concorda com Deus, não concorda com as pessoas que estão à sua volta e lança o questionamento como forma de expor sua própria opinião, tipo assim, numa afronta. Já o outro, ele pergunta porque ele precisa das respostas. É como ali, né, Gideão perguntando por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo, por que a gente tem que se prevenir desse jeito, por que nós não estamos cumprindo com aquilo que foi planejado lá atrás. Então, são os questionamentos, as perguntas. Mas se você for esse segundo questionador, esse que quer entender, que quer aprender, que quer analisar, saber o que está acontecendo, Deus, ele vai te dar respostas, ele vai se revelar a você nesse tempo, ele vai mostrar os propósitos dele, que está muito acima daquilo que a gente sonha, pensa, imagina. Então, se eu não tenho direção de ataque, se eu não tenho a vacina ainda, se proteja. Deus está no controle de todas as coisas. Veja o que estava acontecendo, lendo aqui o versículo 4 e 5 comigo. Está escrito assim no 4 e no versículo 5. Glória a Deus. Eu vou ler o 3 também. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Então não eram só os midianitas, agora tinha também os amalequitas, tinha os povos lá do Oriente, iam contra eles, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam a Israel sustento algum,
nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pensa bem, lá não tinha o governo para poder liberar R$600 por mês, não tinha. Então foi um caos aqui, beirando situações de fome, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, como parecido com os gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir tudo. Esse era o cenário, mas você já sabe por quê? Porque o povo desobedeceu o seu Deus e caiu aqui num tipo de juízo, caiu aqui numa sentença, estava ali por 7 anos, perdendo as batalhas, sempre. Eles estavam semeando. Isso me chamou a atenção, porque a gente está no ano da frutificação. Quem quer frutificar, semeia. Então no versículo 3 falou, cada vez que Israel semeava, olha, eles estavam semeando, estavam fazendo aquilo que era correto. Eu me lembrei aqui de uma vez que eu ainda atuava com consultoria de empresas, e o empresário me chamou, e ele falou, Rodrigo, eu tenho várias filiais, e eu tenho a matriz aqui em Manhuaçu, e aonde eu queria atuar como consultor era lá na matriz, aqui pertinho da minha casa. Mas ele falou, eu estou com um problema numa filial lá da cidade de Carangola. Se você resolver o problema dela, eu te dou a matriz e as outras filiais. Ele tinha assim, acho que em torno de 20, Valadares, algumas cidades aqui do Espírito Santo, enfim. E eu falei, topo. E eu embarquei ali no meu carro, lógico, né? Não era no navio para Tarso, eu embarquei ali no meu carro e fui lá para Carangola. Quando eu cheguei lá em Carangola, a primeira coisa que eu fiz foi reunir a equipe e perguntar o que eles faziam, porque há meses eles não batiam as metas, não chegavam aos resultados. O dono da empresa estava achando que talvez eles não estivessem assim trabalhando, pensou até em demitir todo mundo. E eu fui contratado para saber o que estava acontecendo, quem sabe montar uma estratégia e eles voltarem a bater as metas. E quando eu cheguei lá, fui perguntar, fui observar, fui analisar o cenário. Eles estavam trabalhando, eles estavam semeando, sim, e trabalhavam muito, mas não conseguiam alcançar resultados. E a gente foi analisar, eles estavam usando as estratégias erradas. Então a gente parou para analisar, e naquele mês de alternância de estratégia, mudamos as estratégias, oramos lá, eu já era crente, oramos lá, eles bateram a meta de novo, sendo que já havia mais de 6 meses que a coisa não andava. E aí o dono, ele me deu as outras empresas e até a matriz para trabalhar, e eu passei um tempo bom indo a Valadares e outros lugares. Glória a Deus por isso. Olha, é preciso analisar para saber o que estava acontecendo. Eles estavam semeando, mas o inimigo tinha brecha, autoridade ali sobre o inimigo que Deus tinha dado, por causa de brecha de desobediência, para entrar lá e roubar a plantação, roubar o boi, roubar o gado, roubar o alimento, roubar os sonhos, roubar a provisão. É como se alguém tivesse aqui na nossa região da Baixada, um tempo atrás, pregando, orando, reunindo, visitando, fazendo culto nos lares, isso há um tempo atrás, há uns anos atrás, semeando, mas não chegavam aos frutos, porque o inimigo estava destruindo todo o trabalho. Mas mesmo assim tinha um prédio, esse prédio estava vazio, 4 andares, tudo vazio. Haviam crianças, famílias, pessoas sem congregar, outras que não conheciam a Deus, muita gente desempregada, na prostituição, família destruída, filhos sem pais, muita droga. Esse era o cenário. Quando que é isso? Anos atrás. Nós chegamos aqui em 31 de julho de 2016, anos atrás. Mas aí vem aquele mas. Estava todo esse cenário aqui na região da Baixada. Mas, aí eu vou para o quarto tópico que eu quero aprender aqui. Juízes 6, agora o versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Mas alguém clamou.
É claro que se eu estou aqui agora, se o Paulo Vitor está aqui agora, se você está aqui na igreja servindo, se você faz parte desse ministério, se você está aqui de verdade, você é fruto de oração de alguém. Se você se converteu, está me ouvindo em qualquer canto desse planeta Terra agora pelo aplicativo e site, você está aí porque você é fruto de um clamor, é fruto de uma oração. Alguém interviu, alguém clamou, alguém buscou a Deus, alguém pediu por misericórdia e por salvação. Israel estava clamando já pela intervenção de Deus. Deus, venha ao nosso encontro, traga provisão de novo, destrua, Deus, os inimigos, destrua, Deus, essa situação que nós estamos vivendo, seca esse vírus, nos faz de novo um povo vencedor. Eles já estavam clamando, e aí você já sabe, só clamavam, é verdade. Mas você sabe, não é que eles tinham errado lá no passado. Eles estavam errados, mas isso não impedia que houvesse um clamor, que eles estavam clamando. Nós temos que entender, graças a Deus que nós estamos aqui neste tempo, aleluia, porque Deus está conosco, não é? Nós sabemos que Deus nos chamou para mudar a história desse lugar, mudar histórias de famílias, que você frutifique nesse ano de 2020, que você atenda a esse clamor, que você entenda que você foi chamado para fazer a obra, a vontade de Deus. A terra, ela só pode produzir se alguém plantar. Não tem como produzir se não foi plantado. E nós fomos chamados para semear a boa semente nesse tempo. O louvor agora, vindo do violão, ele ultrapassa a barreira da janela e vai até os vizinhos ali na rua. Ele está chegando aí na sua casa. Nós estamos aqui plantando. Essa palavra é uma semente que está chegando aí ao seu coração, e ao seu coração, e ao coração de tantos outros pela internet. Nós somos chamados para semear. E quando o fruto não vem, nós precisamos clamar: Senhor, 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 o que está acontecendo, Senhor? Clame a Deus. Levante um clamor, participe da intercessão da terça-feira, é online, mas está sendo lindo, coordenado ali pela pastora Eliane, cada um na sua casa, seguindo os alvos de oração, ali determinado por Deus para esse tempo. Clame, Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor. Está lá em 2 Crônicas 7, 14, nós precisamos clamar, buscar a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aí ele vai seguindo, e me buscar, e orar, então clame para a glória do Senhor, o nosso Deus. Quinto tópico, quinto ponto que eu aprendo aqui lendo o capítulo 6 de Juízes, está no versículo 7, 8, 9 e 10, vamos ler juntos. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, glória a Deus, né? Eles clamavam. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, veio a resposta aqui agora. Eles estavam clamando, pedindo a Deus que cessasse o vírus, melhor dizendo, que ali derrotasse os midianitas. Deus então deu uma resposta antes de vir com a solução. Sabe por que às vezes nós queremos chegar na solução, mas nós não queremos entender o que nos levou a viver a situação. Então Deus foi claro, mandou um profeta e disse, assim diz o Senhor. Falou o profeta, Deus de Israel, falou, olha, quem está dizendo aqui é Deus. Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Disse, olha, quem fez a obra na vida de vocês, abriu o mar para vocês passarem, sou eu. E vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu falei assim, olha, quem operou fui eu. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu, o grande eu sou, o que te chamou. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
contudo, não destes ouvidos à minha voz. Deus falou assim: olha, o motivo do problema de vocês estarem vivendo uma calamidade de fome, os frutos não chegam, vocês estão esgotados de tanto trabalhar, o inimigo vem e rouba o seu dinheiro, o seu sustento, o seu plano, o seu projeto, o seu ministério. O motivo é que você não me escutou. Eu sou Deus, eu que te criei, eu é que sei para onde eu quero te conduzir. Você não me escutou, então é por isso que vocês estão vivendo tudo isso. E os 7 anos foi para vocês pensarem, para vocês olharem e clamarem a mim novamente. E o povo fez isso, o povo voltou e clamou. E eu creio que entendeu aquilo que estava acontecendo para a glória de Deus, o nosso Pai. Quando a gente se depara com um erro, nós temos e nós precisamos, de nos arrepender. Deus não mostra erro só para a gente ficar sabendo. Ele mostra para a gente nos arrepender. Ele mostra para a gente nos humilhar. Ele mostra para nós nos convertermos dos maus caminhos que temos pegado, e a gente pegou até aqui, escrevendo a nossa história com a nossa própria caneta, ao invés de deixar Deus colocar o dedo dele. Mas nós queremos fazer, então, mas ele nos mostra, a gente precisa o quê? Arrepender, a gente precisa crer, e crer nele, crer também na graça dele sobre a nossa vida, porque a graça é o favor imerecido. Não, eu não mereço sair dessa pandemia ileso, você não merece, mas a graça dele vai nos dar um recomeço, uma nova chance para viver os planos dele, o chamado dele, para voltar à presença dele, a tão sublime e maravilhosa graça. Trouxe o som que salva o pecado. Você que agora posso ver, perdido e me encontro. Ah, meu Deus, você estava como Gideão, só questionando. Trouxe o som que salva o pecado. Você agora posso ver, perdido e me encontro. Mas agora Deus está te encontrando, está te chamando, está mostrando o cenário, te dando a direção, levando o seu coração para mais próximo dele, porque ele é soberano, porque há um plano, no meio disso tudo há um plano, há um propósito, e ele está escolhendo você. Minha alma está perfeito sou. Em troca fui resgatado e me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Aleluia, o Senhor é esse que nos encontra nessa noite, dispostos a fazer a vontade do Pai, para a glória de Deus. Creia na graça, creia no recomeço e aproveite para realinhar aquilo que é necessário for, fazendo a vontade de Deus, do jeito de Deus, porque do jeito dele é perfeito, é maravilhoso. O nosso Deus é Deus de recomeço. Em Jesus tudo novo se fez, tudo novo se faz. Comece a dar passos novos.
Aproveite a graça de Deus sobre você, aproveite sobre a sua casa e dê passos novos agora. Ande de uma forma nova, tome decisões novas, faça diferente, conforme o alinhamento da palavra de Deus na nossa vida. 2 Coríntios 5,17 fala bem disso. Eis que tudo se fez novo. Talvez nós entramos em 2020 do mesmo jeito que a gente estava em 2019. E Deus nos parou porque Ele quer que a gente venha dar fruto. Ele poda quando Ele acredita que aquela árvore ainda pode frutificar. Mas se eu não alinhar, se eu não resolver, se eu não tomar decisões, se eu não partir para uma conversa, se eu não for lá e falar, eu vou acertar as minhas coisas agora. Eu não vou ficar esperando mais. O mar parou, eu vou aproveitar. Se Deus está me falando agora, eu vou fazer agora. E glória a Deus por isso. Santo é o Senhor. Amém? O 6º ponto que nós queremos aprender. Olha, glória a Deus, um capítulo nos ensina tanto. Imagina você ler a Bíblia toda. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então de Deus, né? Podia ser sim o tema dessa mensagem, mas não é. Os então de Deus. Então, ou seja, no meio daquela história, quando Deus mostra para o povo onde é que o povo tinha errado, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus sempre chama alguém para ser luz em meio à escuridão. Deus sempre conta com alguém no meio do caos, no meio da fome, da guerra. Nós cantamos aqui que Ele é que nos libertou. Ele sempre liberta alguém dos seus próprios planos, dos seus próprios sonhos, para viver os planos de Deus e os sonhos de Deus. Porque Gideão não estava à toa, ele estava trabalhando, fazendo do jeito dele o que ele achava que era correto, mas Deus foi até lá e o libertou daquele sonho, daquele plano. Sim, para viver sonhos e planos maiores. Deus sempre chama alguém para ser luz em meio à escuridão. Creia que sobre você há um chamado de Deus. Era uma derrota atrás da outra. Ninguém viu Gideão como alguém possível de ser usado por Deus para derrotar os inimigos. Ninguém viu os dons, ninguém viu o talento, ninguém viu o potencial. E ele não estava lá se questionando por causa disso. Não, ele estava fazendo do jeito dele, o que ele achava que era correto, até Deus se manifestar. Porque anjo aí na sua Bíblia está com A maiúsculo, é uma teofania, o que nós chamamos de manifestação de Deus. O próprio Deus se manifestou para chamar Gideão ali naquele tempo. Depois de uma derrota atrás da outra, Deus então iria usar aquele rapaz, Gideão, como alguém possível para derrotar os inimigos. Deus sempre vê em você algo que você ainda não viu, algo que você ainda não descobriu. Por quê? Porque Ele te criou, só. Ele criou você à imagem e à semelhança dEle. Ele sonha com você, Ele acredita em você. Você às vezes não, assim como eu não acredito às vezes em mim mesmo, mas o Senhor acredita, Ele sonha. Aleluia! Pode ser que ninguém te viu, pode ser que as pessoas até zombaram de você, riram de você, mas o Senhor é esse que tem sonhos. E se Ele está dizendo isso para você, é para você se posicionar, se ajeitar, para que se cumpra o sonho dEle na sua vida. Glória a Jesus. Então, o anjo do Senhor, glória a Deus, então o anjo do Senhor, é o segundo ponto que eu quero aprender aqui nesse versículo. Vamos ler de novo. Então o anjo do Senhor veio e se sentou-se depois de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão
estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, lá no lagar, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus chama aquele que já está envolvido com a causa. Ele não vai chamar quem não está envolvido com a causa, você não entende? Se você está envolvido com a causa médica, de alguma maneira, Ele vai te chamar para ser um médico. Se você está envolvido com a obra do Senhor, Ele vai te chamar para fazer a obra dEle. Ele sempre chama quem está envolvido com a causa. Mas me chama muita atenção o fato em que Gideão estava malhando trigo no lugar de pisar uvas, de trabalhar com as uvas, porque parece que ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Por que ele estava agindo dessa forma? Na verdade, ele estava se esforçando. Deus viu o esforço de Gideão, a força que ele estava colocando ali para malhar aquele trigo, porque malhar trigo já provavelmente não era uma tarefa fácil, mas feita no lugar certo até que vai. O lugar certo não era no lagar, era na eira. A eira era um lugar aberto, arejado, com vento. Imagina no lagar que não era arejado, não tinha vento para tirar as impurezas ali do trigo. Quando ele soprava assim, talvez num abano, ó, e ali o vento já levava alguma impureza. Não, ele estava no lagar. O lagar era um lugar pequeno, fechado, feito na rocha. Por que ele estava lá, naquele esforço todo? Porque ele já estava envolvido na causa de cuidar do seu povo, para que o midianita não tomasse o alimento do seu povo. Ele já estava envolvido. E quando a gente se esforça com a motivação certa, mesmo com pouca força, até escondido, até nos protegendo, Deus vê e Ele não consegue ficar indiferente. Deus não consegue ficar indiferente a um coração quebrantado, a um coração que se esforça para fazer a vontade dEle, a um coração que se esforça em fazer com que a obra de Deus cresça e continue. Olha Juízes 6:12, é por isso que nós estamos no ano da frutificação. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aquele homem que não tinha espada, não tinha lança, não estava no exército, mas ele estava trabalhando, ele estava envolvido na causa, fazendo aquilo que aos olhos dele poderia não ter valor, mas Deus o visitou e falou: olha, eu sou contigo, você é um cara valente, e eu quero esse coração para me servir. Eu não abro mão da sua vida no meu altar, não abro mão da sua vida me servindo, porque eu tenho visto você, e eu conto é com você, eu quero é você. Aleluia! Por quê? Porque Deus é esse que trabalha com seus próprios filhos. Você se lembra bem quem é que veio aqui para nos salvar e ir para aquela cruz? Foi um filho, Jesus, que veio também como homem. Aleluia! Não resista ao chamado de Deus para a sua vida. O seu plano pode ter sido um, mas o plano de Deus é bem diferente. Deus quer mais, Ele quer te levar a lugares mais altos, porque Ele sonha muito mais. Glória a Jesus. Olha o versículo 13, aqui eu quero aprender o 8º ponto nessa ministração. Glória a Deus, o Senhor é bom. Versículo 13, respondeu-lhe Gideão, pensa bem, o Senhor tinha te visitado, falou que é contigo, te chamou de valente, encheu sua bola, aí agora você vai e faz um monte de pergunta. Olha bem, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sabe o que eu entendo aqui? Que os ouvidos de Gideão não deram conta daquilo que o Senhor o havia falado. Não deu conta não. Deus falou com ele: eu sou contigo, homem valente, eu conto é contigo para destruir os midianitas. E ele estava lá falando que Deus desamparou. Ele estava ainda em outra história. Ele estava no passado, Deus estava no presente, indo para o futuro.
nós temos que andar com os nossos ouvidos em pé. Preste atenção no que Deus está te falando nesses dias. Preste atenção para o que Deus está te chamando nesses dias. Olha o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele falou: deixa de história, deixa de mimimi, deixa disso, deixa daquilo, para de questionar, obedece. Eu agora coloquei o negócio nas tuas mãos, é você que vai fazer, eu estou chamando, você vai ali ter pessoas ao seu lado para poder ir guerrear e você vai vencer. É isso que Deus está falando com você. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a quantidade de tempo, não olhe para tantas coisas, olhe para aquele que te chama, o autor e consumador da sua fé. É Ele que te dá ânimo, é Ele que te dá vigor, é Ele que renova, é Ele que te capacita, é Ele que sustenta a sua vida. Então vai e faz a vontade de Deus. Até para consertar nós precisamos da força dEle, para poder fazer o certo. Versículo 15, glória a Deus. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Meu Deus, ele olhando para ele de um jeito errado, sendo que Deus estava olhando do jeito certo. Ele olhando com seus olhos, assim como nós temos aqui os nossos olhos humanos, sendo que Deus já tinha dado para ele qual que era a direção do próprio Deus. Um dos piores inimigos que os planos de Deus se concretizem na nossa vida, às vezes somos nós mesmos. Nós mesmos. Por quê? Porque a gente não crê naquilo que Deus fez. A gente não crê que é possível viver a promessa de Deus. A gente fica igual Sara, inventando Agar. A gente fica criando planos alternativos por achar. Você lembra aquela mãe de primeira viagem? Ela acha que, algumas, né, não são todas, que o leite que ela está produzindo não é suficiente para o bebê. Então ela começa a dar chá, leite de vaca, leite do vizinho, vai fazendo outras coisas, mas não. O leite materno é o leite naquele momento ali. Ou seja, nós não acreditamos, mas Deus é que acredita, Deus é que chama. Se a gente continuar lendo versículo 16, 17, se a gente continuar lendo como eu gostaria que você lesse aí depois, você vai ver o quanto que ali Gideão resiste a seguir o plano de Deus. Mas a gente também vai ver um Deus paciente, um Deus de propósito, que vai conversando com Gideão, até que Gideão aceite o plano, o projeto de Deus, e junto formam uma equipe, mas no poder de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, os midianitas, os inimigos, eles são aniquilados, e isso está registrado no capítulo 7 aqui de Juízes, e Gideão passa a ser um dos juízes desse tempo, desse período. Você sabe, aqui não tinha rei, o primeiro rei seria Saul, tempos depois. Aqui, nesse momento, Gideão foi promovido. Por quê? Porque Deus sonha. Talvez você está como Gideão, fazendo o que é certo no lagar, malhando o trigo, mas Deus tem muito mais para você no plano dele. Não importa o que você está vivendo nesse tempo, importante é você parar, é importante você entender que Deus te encontrou. Mas eu sou pecador, eu estou errado, eu estou desgraçado, meu casamento bagunçado, eu estou em desobediência, eu estou no pecado. Deus liberou a graça dele sobre você. Não é para você continuar desgraçado se você por acaso tiver, mas é para você receber nessa noite esse toque de graça, é para você receber esse toque de perdão, é para você receber essa nova chance de, enquanto estivermos nesse tempo de pandemia, 10.000 mortos, já passou de 10 aqui no Brasil, você está sendo guardado para se reposicionar e tomar a graça. Salva
pecado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o de amanhã. Obrigado que assim o Senhor achou graça ali em Gideão e o Senhor o chamou, o Senhor acreditou nele. Obrigado que o Senhor enviou Jesus, que por sua graça nos salvou e nos deu uma nova oportunidade. Nós queremos, Pai, semear e nós queremos colher. Não queremos semear e o diabo e o inimigo roubar os frutos na nossa casa, na obra, na família. Não queremos, queremos colher. Mas nós contamos com a Tua graça, com o Teu perdão. Nós pedimos perdão ao Senhor pelos erros agora, por aquilo que nós fizemos que não Te agradou. Quem sabe nós trocamos de Deus nesses tempos. Quem sabe nós fizemos o que era mal perante o Senhor. E o Senhor enviou, sim, o juízo, mas junto com o juízo a graça, junto com o juízo um tempo determinado. E que o Senhor nos liberte, que o Senhor agora tome os nossos corações nas Tuas mãos. Tome o coração desse que me ouve, que precisa reposicionar dentro da vontade de Deus, se livrar do pecado, não deixar para amanhã, não entrar naquela história que tudo tem o seu tempo. Não, o tempo de conserto é agora, o tempo de arrepender é agora, mas que o Senhor conceda, Pai, o Teu favor agora para perdoar, para dar condições a Deus de reparar, de consertar, de alinhar, em nome de Jesus, Pai. E esse que está orando agora, esse que está crendo assim agora, que o Senhor o levante nesse tempo, como o Senhor levantou o Gideão, como o Senhor levantou, meu Deus e meu Pai, esse homem de Deus, para fazer a Sua obra e para ser um libertador, para ser Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, há um homem, uma mulher de Deus, para fazer a Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos cada coração agora na Tua presença, crendo que o Senhor está chamando e que muitos corações estão dizendo sim, sim, eu quero viver o plano do Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Espírito Santo, vai testificando agora nos corações, vai alinhando agora, Pai, em nome de Jesus, a Tua vontade, e que assim como Gideão, Pai, se levanta para fazer a Tua vontade nesta hora. Nós declaramos que o inimigo será derrotado, nós declaramos que todo o poder do diabo está sendo desfeito agora. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo há de vencer, porque o Teu povo nasceu para vencer, e nós iremos romper para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Continue lendo aí, Juízes, você vai aprender um montão nesse tempo. Uma ótima semana na presença de Deus. Se cuida, em nome de Jesus. Quarta-feira, 19h30, nosso próximo culto, e sempre aos domingos também, às 10 e às 19 horas. E o bacana é que nas 24 horas do dia, corre no aplicativo ou no site igrejabatistaféemcristo.com, você tem ali quase que de hora em hora uma pregação prontinha para alimentar a sua vida. Glória a Deus, faça isso, edifique-se, né? Deixa Deus ali continuar trabalhando nesse edifício que é a sua vida. Eu quero pedir o Paulo Vitor para orar. Ele vai orar agradecendo a Deus pelo culto, agradecendo a Deus por essa palavra, vai orar conforme Deus colocar no coração dele, e assim a gente vai encerrar. Senhor Deus, meu Pai, quero te agradecer por esse momento que nós tivemos aqui, de adorar o Teu nome, Senhor, e ali também de aprender mais de Ti. Senhor, vem estar mesmo, Senhor, ali abençoando, Pai, nossa semana, em nome de Jesus.
que a gente venha, Senhor, estar ali, Senhor, buscando mais do Senhor em nome de Jesus. E que ali a gente venha viver mesmo, Senhor, segundo o teu chamado para nossos filhos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe e até quarta-feira. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.